Olá, meu nome é Ludmila, sou professora do IFMG Campus Bambuí e esse vídeo é referente à disciplina de avaliação de impactos ambientais. É a segunda parte do vídeo sobre fundamentos e conceitos em avaliações de impactos ambientais. Então, como a gente viu, a avaliação de impacto ambiental ela visa mensurar as alterações no ambiente. E essas alterações, o impacto ambiental ele poderá ser adverso ou benéfico, ele poderá ser positivo ou negativo. Entretanto, a maior parte dos impactos ambientais avaliados são negativos, que causam a degradação e, consequentemente, a redução da qualidade ambiental. Essa redução da qualidade ambiental é importante a gente frisar que está relacionada à redução ou até eliminação da oferta de serviços ecossistêmicos. Então, esse conceito de serviços ecossistêmicos é um conceito que tem que estar dentro da avaliação de impactos ambientais, tem que ser frisado que é a principal forma de mensuração dos efeitos dessa avaliação, desses impactos ambientais. Então, como a gente está falando de ambiente, de natural, a gente está falando de relações ecológicas, físicas, químicas, então a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar para avaliar os impactos ambientais. Então, nós temos os biólogos, os geógrafos, os sociólogos para avaliar os diferentes impactos. E quando a gente fala de avaliação de impacto ambiental, a gente tem diversas ferramentas dentro dos órgãos ambientais para realizar esse tipo de estudo, de avaliação. E todas elas consideram a parte física, biótica e antrópica. Então, se a gente for lá na resolução do CONAMA, e a gente vai ver que impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de qualquer alteração na matéria ou energia resultante das atividades humanas que diretamente ou indiretamente afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Então, quando a gente pensa em implantação, principalmente hoje, quando você vai implantar qualquer tipo de empreendimento, uma agricultura, uma pecuária ou até mesmo uma empresa, por exemplo, de telemarketing, elas causam impactos ambientais, só que de uma forma muito diferente. Tem alguns empreendimentos, como agricultura e pecuária, que estão relacionados diretamente aos impactos físicos e bióticos. E uma empresa de telemarketing ela tem mais um impacto antrópico, muitas das vezes positivo, por gerar empregos, por exemplo, do que essas outras atividades. No entanto, a gente tem que lembrar que não é tão relevante, mas uma empresa de telemarketing ela vai gerar sim impactos ambientais ao meio físico e biótico. É uma reunião de pessoas onde a gente tem consumo de energia, geração de resíduo o tempo todo. Então são impactos não tão significativos quanto as demais atividades. Então é aí que entra a avaliação de impactos ambientais. Por isso que a gente mensura cada impacto ambiental, porque ele é diferente. Dependendo da atividade, ele pode ser mais superficial, pode ser mais profundo. Como eu falei também na outra aula, a avaliação de impacto ambiental, o instrumento mais conhecido por ser o completo que a gente tem dentro da legislação, é o EIA-RIMA, né, que é um estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Esses dois, eles são documentos que são realizados, são construídos conjuntamente, e a diferença entre eles é que o estudo de impacto ambiental é um estudo completo, mas uma linguagem mais técnica e com diversas informações técnicas e específicas para as diferentes áreas. O RIMA, ele já é um relatório relacionado ao mesmo local, ao mesmo empreendimento, que é estudo de impacto ambiental, mas é um relatório para acesso de pessoas leigas, de pessoas que não conhecem tanto os procedimentos técnicos,
mas que serão afetadas direta ou indiretamente por esses impactos ambientais. Por exemplo, a construção de uma termoelétrica num local específico, de uma pequena termoelétrica, ela vai afetar mais as pessoas da região. Então, o RIMA seria um documento de consulta e de conhecimento dessas pessoas. Agora, um grande empreendimento, uma usina hidrelétrica ou um sistema de transposição, como a transposição do Rio São Francisco, ela afeta diversos estados. E isso tem que ser um documento em que esteja informações para diferentes pessoas que sofrerão os impactos. Algumas sofrerão os impactos de maneira mais direta e outras de uma forma indireta, tá? Então, essa aula eu separei ela justamente porque a gente precisa falar de um conceito importante, que são os aspectos ambientais, que é diferente de impacto ambiental. Então, quando nós vamos mensurar os impactos ambientais, a gente precisa focar em qual tipo de aspecto que ele está gerando. Então, para isso, a gente utiliza uma ferramenta que é observar a relação entre a atividade humana, entre o aspecto e o impacto ambiental. A atividade humana é aquela atividade ou um produto ou um serviço. Uma atividade seria, por exemplo, a agropecuária, um produto seria, por exemplo, a carne, o serviço, por exemplo, seria o transporte desse produto. Então, todas essas três categorias, elas são causadoras de impactos ambientais. Mas antes do impacto ambiental tem um mecanismo ou processo que gera o impacto ambiental. Então, o que seria esse aspecto ambiental? Um elemento das atividades, produtos ou serviços que podem interagir com o meio. Então, se a gente olhar, por exemplo, eu coloquei nessa tabelinha aí embaixo, que você vai lavar uma louça com detergente. Qual que é o impacto? O impacto não é o detergente na água. O impacto é lá sobre o rio, sobre a qualidade da água do rio, que pode gerar uma eutrofização. Então, o impacto ele é sempre relacionado com aquele aspecto do meio ambiente. Então, se a gente está falando de resíduo em água, quem que vai ser impactado? Os rios, os mananciais, as águas subterrâneas, tá? Qual que é o aspecto? É justamente lançar um resíduo na água, que é o lançamento de água com detergente, com esse resíduo aos rios, tá? Então, outro exemplo, transporte de carga por caminhões. O impacto não é a emissão de ruídos, esse é o aspecto que vai gerar o impacto. O impacto agora aqui é sobre o ser humano. Então, é o ruído, ele vai causar um impacto que é o que? O incômodo. Pode ser o incômodo ao homem, o incômodo aos animais, dependendo do local em que ele está sendo realizado. Tá? Então, é importante a gente saber diferenciar aspecto de impacto. E para a gente conseguir diferenciar aspecto de impacto, quando a gente vai avaliar o impacto de um empreendimento como um todo, é importante a gente listar todas as atividades. Então, se eu pego uma atividade, vou lá e listo cada atividade que vai ser realizada dentro dessa atividade, desse empreendimento, eu consigo identificar qual aspecto e qual impacto decorrente. Então, nós temos, por exemplo, o consumo de água. O consumo de água ele pode causar a redução da disponibilidade hídrica do local ou regional. Então, um aspecto ele pode gerar mais de um impacto, tá? Uma atividade ela pode gerar mais de um aspecto. Então, é importante a gente fazer essa relação justamente para a gente não conseguir listar todos os impactos. A gente pega a atividade, vê qual atividade gera quais aspectos, geralmente não é um aspecto só, e qual aspecto vai gerar o impacto ambiental naquele recurso, tá? Então,
A avaliação de impacto ambiental, ela busca identificar as consequências de uma ação presente ou proposta. Então, se a gente for lá na regularização ambiental de empreendimentos, o objetivo da avaliação de impacto ambiental é prever os impactos ambientais. Então, quando eu vou implantar um empreendimento, eu tenho que antever as consequências dessa atividade ao meio. Então, eu vou realizar um diagnóstico. Eu vou avaliar a área antes para eu saber o que vai acontecer com ela depois que eu implantar aquela atividade geradora de impacto ambiental. Então, como que eu avalio uma área antes? Como que eu faço um diagnóstico? Independente se é um diagnóstico médico ou diagnóstico de uma área, você precisa de indicadores. Quando você vai fazer um diagnóstico numa pessoa, você avalia diversos indicadores, desde o que ela está sentindo, ou também mensura alguma coisa no sangue ou algum exame específico. Então é o que a gente faz no ambiente, a gente vai ao ambiente, a gente avalia o estado de saúde daquele ambiente para verificar qual que seria os impactos que aquela atividade vai gerar. Então a gente mensura os indicadores e esses indicadores a gente reúne esses indicadores para gerar um diagnóstico, né? E esse diagnóstico a gente vai utilizar para saber quais as consequências dos impactos ambientais daquela atividade. Então, aqui, o entendimento sobre esses indicadores ambientais é muito importante. Eu até coloquei uma atividade lá para vocês verem. Então, se a gente considerar, por exemplo, uma avaliação ambiental, um tipo de avaliação ambiental de um ambiente seria a vulnerabilidade natural de algumas áreas, ou seja, o quanto que uma área está vulnerável, ou seja, ela é sensível à implantação de algum empreendimento. Está diretamente relacionado com o que a gente está falando aqui. Então, se uma área ela é altamente vulnerável, os impactos são mais graves do que uma área em baixa vulnerabilidade. Mas, ao mesmo tempo, uma área que já está degradada, a vulnerabilidade dela costuma ser mais baixa. Porque se ela já está degradada, ela já foi modificada. Então, a vulnerabilidade natural como vocês verão lá no material, é um estado atual do ambiente. E como que a gente faz para mensurar essa vulnerabilidade natural? A gente usa indicadores. Então, aqui a gente pode ver diversos tipos de indicadores da parte biótica e abiótica, da parte física e da parte de biodiversidade, que a gente considera para saber se aquela área ela é sensível mais ou menos à implantação de um empreendimento, tá? Então, por exemplo, toda vez que a gente está falando de uma avaliação de impacto ambiental, se eu vou colocar um empreendimento em uma área que já está degradada, por exemplo, já tem um rio ali que o rio já possui uma barragem de usina hidrelétrica. Então, geralmente, viu, gente, porque a avaliação de impacto ambiental, como eu falei, era muito específica e única, dependendo das condições do ambiente. Geralmente, você acrescentar uma barragem no rio que já possui outra barragem, o impacto é menor do que você colocar num rio em que não possui barragens. Claro que vai depender da resistência e da resiliência do rio, por isso que ele é tão específico. Você implantar um empreendimento numa área que já está sem vegetação, o impacto é muito menor do que você desmatar uma área para implantar um empreendimento, né? Então é aí que surgiu essa vulnerabilidade natural que eu preciso que vocês deem uma estudada melhor de acordo com o material indicado, tá? Então, por exemplo, se a gente está falando de aspecto impacto, quais são os indicadores daquele aspecto impacto? Então, se a gente sabe que o empreendimento vai causar um impacto, a gente precisa mensurar esses indicadores. Então, esses indicadores eles são bem específicos. Por exemplo, aqui, no consumo de água, eu preciso saber qual o consumo de água por metro cúbico por ano, ou por mês, ou
por hora ou por semana. Então tem que ter uma medida de mensuração. Vamos citar um exemplo aqui nesse consumo de água. Então, se eu vou colocar um empreendimento numa área em que o consumo mensal ou consumo semanal é alto, vou implantar uma empresa de cerveja. A produção de cervejeira consome uma grande quantidade de água. Então, o impacto ambiental, ele vai ser grande? Depende. Tem água disponível naquela região? Qual que é a quantidade de água disponível? Ou a região, o município já passa por um problema de oferta de água? Então, a gente precisa ter um indicador da atividade, do impacto, para comparar, para gerar um diagnóstico, para comparar com o impacto, para verificar se o impacto seria alto, médio ou pequeno naquela região. Então, eu vou implantar uma agricultura irrigada, mas tem água disponível? Ou a água que tem ali é só o suficiente para abastecer a população? Então a gente tem que avaliar o ambiente. Quando o ambiente muda muito o impacto ambiental, tá? E se a gente está falando de impacto, a gente também tem que falar de recuperação, tá? Então, se a gente está falando de recuperação ambiental, a gente tem que lembrar que nós temos duas diferenças fundamentais, que é recuperar ou restaurar. Então, se eu vou recuperar uma área, quer dizer que eu vou modificar, que eu vou manejar essa área para torná-la uma área, tentar voltar ao que era original. Mas se eu não, na maior parte das vezes, eu não consigo voltar a área ao estado original. Quando eu consigo voltar à área ao estado original, eu chamo de restauração. Recuperação já são formas que eu consigo modificar a área, manejar a área para um determinado objetivo, não necessariamente eu tenho que retornar exatamente como era antes. Então, como que eu retorno uma área exatamente como era antes? Se eu conheço a área antes do impacto. Se eu chego numa área que ela já está impactada, provavelmente eu não terei muitos dados para saber como que era a área antes. Eu teria uma noção, dependendo do bioma, dependendo da área que está, em que ela se localiza. Mas a recuperação é também bem vista. A restauração é o ideal, você retornar às características que eram anteriormente ao impacto. Mas se a gente não consegue saber as características anteriormente ao impacto, ou se, por exemplo, eu implanto uma mineração numa área, depois para eu recuperar aquela área, eu não consigo restaurar aquela área, mesmo sabendo o que tinha antes da mineração, porque são atividades extremamente impactantes. Então, para algumas atividades eu não consigo restaurar, eu consigo recuperar. E quando a gente vai causar impactos ambientais, a gente também tem que pensar em recuperação dessas áreas. Então a gente tem que pensar em formas de melhorar o meio físico ou manejar os recursos de uma maneira que a área volte ou reconstitua um ecossistema e volte a ofertar alguns serviços ecossistêmicos. Então, todo empreendimento, nós vamos ver na aula que vem, a parte de regularização ambiental, todo empreendimento ele tem que ter previsto o seu início e o seu fim. E o que vai acontecer após esse fim? Se essa área será recuperada ou restaurada e de que forma isso será realizado, tá? Então, como eu falei, alguns empreendimentos eles impossibilitam que a área seja restaurada. Então, nós temos as medidas de recuperação. O objetivo das medidas de recuperação é retornar o mais próximo possível do ambiente que era antes. E essa recuperação, ela visa principalmente recuperar aqueles serviços ecossistêmicos que foram perdidos. Então, nós temos 4 tipos principais de recuperação ambiental, que é a restauração, que a gente, como eu falei, retorna às condições anteriores, é a mais desejada, né? Então, recuperando todas as formas e funções do ecossistêmicas.
do ecossistema, a reabilitação, que eu pego uma área e crio um ecossistema alternativo para aquela área. Eu posso, por exemplo, um empreendimento que foi abandonado, que terminou, que não mais ocorre, eu posso transformar aquela área num parque municipal, por exemplo. A revitalização, que está relacionada à recuperação de ambientes urbanos degradados. Então, nós temos no Brasil diversos municípios que estão no entorno de rios. Se eu pegar esse rio que passa dentro de uma cidade e criar algumas maneiras de recuperar a borda o entorno desses rios, de colocar algumas árvores, de criar um parque, de criar alguma forma de reduzir a erosão e também de chamar a atenção para os recursos naturais da população, então eu estou realizando a revitalização. E remediação é remoção ou contenção de contaminantes. É quando eu tenho um empreendimento que potencialmente ele pode poluir, uma plataforma de petróleo, por exemplo, que pode ter uma poluição com o petróleo, a gente recupera aquele ambiente através de remoção e contenção de contaminantes. Vários empreendimentos geram resíduos e esses resíduos eles precisam ser removidos ou ocorrer a contenção para redução dos impactos ambientais. Então, após eu selecionar os indicadores, fazer o diagnóstico, nós teremos o prognóstico. Prognóstico é a previsão dos impactos. Então, dentro do diagnóstico, eu vou realizar o que a gente chama de estudos de base. Eu vou pegar os indicadores, estudar o ambiente e, a partir daí, eu vou gerar um prognóstico. Se a gente fizer uma associação com a parte de saúde, o diagnóstico ele é o médico reunir os indicadores e falar: você tem determinada doença. O seu prognóstico é o que você faz para prevenir ou para segurar ou para corrigir essa doença, que é o prognóstico, que a gente faz a previsão dos impactos. E aí, essa previsão dos impactos, lá no exemplo da saúde, é o que vai acontecer se ele fez o seu diagnóstico da sua doença e o prognóstico é: se você fizer as medidas mitigadoras, você vai reduzir a sua doença, vai prevenir alguns aspectos, mas se você continuar com essa doença sem tratá-la, você terá impacto sobre a sua saúde. E aí entra as medidas mitigadoras. Então, essas medidas mitigadoras, o objetivo delas é reduzir ou eliminar esses impactos ambientais. Então, eu faço o diagnóstico através de indicadores, prevejo os impactos que aquele empreendimento ou aquela atividade vai gerar naquele ambiente e assim eu formulo medidas mitigadoras específicas para reduzir ou eliminar aqueles impactos. Tá? Essa é a avaliação de impacto ambiental como um todo. Para alguns casos, não existe, para aqueles casos em que o impacto ambiental já ocorreu, ocorre sim um diagnóstico, mas o diagnóstico não é para prever os impactos, mas para saber o estado atual, qual a saúde atual daquele ambiente. E aí a gente entra com as medidas para reduzir ou eliminar aqueles impactos ou evitar que eles piorem, né? E dentro desse diagnóstico e prognóstico, nós temos os níveis de impacto. Então, o impacto ele pode ser significativo ou um impacto insignificante. Nós vamos voltar nesse aspecto porque a gente vai falar o que seria um impacto significativo. Mas a gente tem que lembrar também que os níveis de impacto, nós temos diferentes níveis de impactos, e esse impacto significante quer dizer que o empreendimento não vai causar grandes impactos, né? Mas nós também temos que falar sobre os impactos cumulativos e sinergéticos. Cumulativo é uma soma de um impacto com o outro. Então, quando a gente soma os impactos, nós temos os impactos cumulativos. Os impactos sinergéticos é quando o efeito é maior do que a soma. Então, se a gente observar aqui, as atividades humanas, elas sempre vão causar impacto.
O impacto é cumulativo quando eu tenho diversos impactos sobre as ações geram diversas vezes o mesmo impacto. Agora, quando o impacto é sinergético, é quando esses impactos eles se interagem e o resultado é um impacto pior do que a soma, é maior do que o efeito da soma dos impactos, tá? Um impacto somado um impacto cumulativo, a gente pode ter, vai depender também do ambiente e do tipo de empreendimento, tá? Então, se algumas vezes, por exemplo, se você joga o esgoto de uma casa no rio, o impacto não é significativo, porque o rio ele é capaz de depurar o esgoto daquela residência. Se você joga de uma segunda casa, ele está sendo um impacto cumulativo. Ainda assim, provavelmente, dependendo do porte do rio, das condições do rio, ele será capaz de depurar o esgoto daquela residência. Isso vai acontecendo, somando, sendo impacto cumulativo, até um momento em que todas essas somas de impacto elas se interagem de uma tal forma que o efeito é muito grande e muito impactante e catastrófico para o sistema. Então chega um momento em que o rio ele não consegue mais absorver e ele não vai conseguir retornar tão cedo às suas condições naturais. Então isso é difícil de mensurar no ambiente natural. A gente ainda tem diversos estudos, por exemplo, para saber, novamente o exemplo das usinas hidrelétricas. Se uma usina hidrelétrica em sequência com a outra, até quando que ela tem um impacto somente cumulativo e não sinergético, tá? E aí a gente tem diversos exemplos de impactos sinergéticos que são difíceis de serem identificados, principalmente em relação ao poluente. A gente precisa saber qual que é o máximo que aquele ecossistema aguenta de poluente para o efeito não ser muito mais danoso, ok? Então isso aí eu até indiquei um material aí para vocês darem uma aprofundada nisso aí. As medidas mitigadoras, então, o objetivo dela, como eu falei, é reduzir a magnitude e a importância dos impactos. Então, eu posso eliminar aquele impacto de alguma forma, eu posso reduzir quão ele é significativo, a importância dele, ou eu posso reduzir até onde ele vai, tá? O tempo que ele vai durar ou a área que ele vai atingir. Então, a gente tem diversas ações de mitigações já conhecidas por diversos tipos de empreendimentos, mas elas têm que serem voltadas para aquele tipo de ambiente. Então, algumas medidas mitigadoras que eu coloquei como exemplo remover vegetação antes da inundação de uma área para a construção de uma usina hidrelétrica, extrair materiais de construção das áreas antes de serem inundadas e recuperar áreas degradadas. Isso tudo são medidas para reduzir o impacto, mas quando a gente não consegue reduzir o impacto naquela área, a gente modifica a área para compensar aquele impacto, né, que a gente chama de medidas compensatórias, que não são tanto medidas mitigadoras, mas que na prática elas se misturam um pouco. Lembrando que uma coisa que é muito confundida é o controle, é o monitoramento. Quando a gente monitora o impacto, por exemplo, eu como medida mitigadora eu vou monitorar o tanto de poluente, tanto de resíduo que a minha empresa está soltando no ambiente. Isso não é uma medida mitigadora, isso é um monitoramento. Depois, se o monitoramento ele pode servir para ações de mitigação, para gerar ações de mitigação, mas ele por si, o monitoramento, ele não vai reduzir o impacto. Você só está monitorando. Se está alto ou se está baixo. Se estiver alto, se fizer alguma coisa para reduzir, é uma medida mitigadora. Agora, se você está só observando, só monitorando, não é uma medida mitigadora. Tá? Então, gente, aqui é a primeira parte dos conceitos e fundamentos. É um resumo. Eu preciso que vocês leiam com atenção todo o material, estudem o material indicado, vejam os vídeos para maior entendimento, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição nos fóruns, e-mail e WhatsApp.